Quem é o mal? Sou eu. Digamos assim, eu sou um jovem do ABC, né? 60 anos, mas ainda jovem, né? Que viveu, né, uma parte da história do Brasil, que é esse período final da ditadura militar, a partir do ABC, que vivenciou todo esse crescimento do movimento de resistência contra a ditadura por parte da classe operária, né, através das greves, as grandes greves dos metalúrgicos 79 e 80, época que eu era estudante secundarista e matava aula para ir ver greve, né? E ao mesmo tempo era a época que eu tinha contato com o punk rock, que é essa proposta musical do rock and roll, uma proposta mais radicalizada e mais contestatória, que são coisas que para mim se casam, né? Esse período de ascensão dos movimentos sociais contra a ditadura, de um lado, e do outro lado, o surgimento e o crescimento dessa proposta musical igualmente contestatória. Um dia você vai descobrir que todos te odeiam e te querem morto. Nessa época, né, 82, montei os Garotos Podres, né, que é uma banda que continua viva até hoje, depois de 41 anos. Fiz licenciatura, bacharelado, mestrado, doutorado em História, né? Comecei a dar aula e acho que as duas coisas, elas, para mim, estão juntas, né? Dar aula de História, né? Que é uma forma de você estar formando as pessoas, trazendo informação, né? E a música, que também é uma forma de você estar intervindo politicamente. Queremos subverter a ordem burguesa que se ensina a música é na arte. Como que foi esse processo? Vocês começaram com a banda, né? De repente começaram a levar a música para mais longe, e aí de repente veio a censura. Você lembra qual música foi a primeira música censurada e como que foi? Inicialmente, a nossa primeira intenção não era tocar profissionalmente, nada disso, né? A nossa intenção era aprender a tocar, né? Se divertir no fim de semana e tal, né? E começamos a fazer algumas músicas tal. A nossa primeira apresentação foi num festival organizado pelo Fundo de Greve dos Metalúrgicos do ABC. Daí chega 85, meio que acidentalmente, a gente acabou lançando o primeiro LP. E por que eu falo acidentalmente? Porque a gente entrou em estúdio não para gravar um LP, a gente ia gravar apenas uma fita demo. Só que, surpreendentemente, achamos que a qualidade ficou muito melhor do que a gente esperava, e nós decidimos transformar aquela gravação num álbum em vinil. O vinil saiu em 85, em maio de 85. Então a ditadura tinha terminado naquele momento, né? Tinha terminado em março, poucos meses depois do fim da ditadura. E esse período é um período muito interessante por várias questões. A primeira delas, que é o período da chamada Nova República. Então, o governo, na época, era o governo Sarney, o governo federal. Aqui em São Paulo era o Montoro, né? E o tempo todo eles queriam demonstrar que a ditadura havia acabado. Então, era o período, digamos assim, do liberou geral. Esse espírito da Nova República ele se traduz, por exemplo, no surgimento dessa onda do rock chamado rock nacional, que começa a tocar em rádio, né? Antigamente rock não tocava em rádio e tal. E começam a tocar bandas questionadoras, e no meio dessa onda, Garotos Podres começa a tocar em rádio. Olha que coisa, né? Também o período do congelamento de preços do plano Sarney. O vinil foi congelado num preço baixo,
Então, a gente vendeu vinil pra caramba. Tipo, as primeiras 1000 cópias levou uns 2 meses, 3 meses para vender. Precisamos mais 1000, vendeu em 2 dias. Entende? Depois, precisamos mais 2000, vendeu em 1 dia. Depois negociamos com o selo, acabou vendendo 50.000 cópias, que seria recorde de vendagem de LP, né? Independente na época. A ditadura acabou, mas, digamos assim, o entulho autoritário, como se dizia na época, permanecia. E um desses entulhos autoritários era a censura prévia às artes, aos meios de comunicação, que era feita pela Polícia Federal. Então, a Polícia Federal tinha um órgão, que era o extinto Departamento de Censura de Diversões Públicas da Polícia Federal, onde tinha um servidor público, que era o censor de diversões públicas, que podia aprovar ou não uma música, livro, peça de teatro, filme. Nesse primeiro álbum nós tivemos 2 músicas censuradas, né? Que é Johnny e Vou Fazer Cocô, né? Quer dizer, a Polícia Federal censurou o cocô. Enquanto você que paletó na faça aparece na TV, diz coisas que não consigo entender. O que eu faço? Vou fazer cocô. O que eu faço? Vou fazer cocô. Depois, no nosso segundo álbum de 88, pior que antes, nós tivemos uma música que era Batman, que primeiro a Polícia Federal em São Paulo censurou, não podia tocar em rádio e tal. Daí a gravadora recorreu. Daí o pessoal da Polícia Federal, acho que não gostou da empáfia, como é que pode recorrer? Aumentou o rigor da censura, quer dizer, proibiu, não podia nem entrar no disco. E o disco pronto, quer dizer, correu o risco de ter que riscar a faixa de todas as cópias para sair. Daí o pessoal recorreu em Brasília. O nosso recurso foi julgado dia 4 de outubro de 88 e eles mantiveram a censura. Mas não adiantou nada, porque no dia seguinte entrava em vigor a nova Constituição, que abolia a censura prévia por parte da Polícia Federal. Hoje não existe a censura oficial, mas existe uma censura, digamos assim, escamoteada, que vem através de YouTube, Facebook, não sei o quê, e que eu vejo um problema. É uma censura que é irrecorrível. Porque essa censura prévia, que era feita pelo policial, pelo menos ela era às claras, e você tinha como, digamos assim, fazer um recurso. Hoje é manipulação dos algoritmos, não sei o quê, ou às vezes o YouTube entende que o seu vídeo, não sei o quê, ele tira. Né? Então, digamos assim, os sites de esquerda têm muito problema. Tipo, eles não têm o mesmo impulsionamento do que os sites da direita. Né? Então, inclusive, eu acho que a gente começar a pensar em criar novas plataformas para fugir a esse controle que o imperialismo estadunidense tem das mídias sociais através dessas plataformas. Sem esperança de uma vida melhor, pois os parasitas sugam seu suor. Agora, dando um pulo na história, justo quando o Garotos Podres está fazendo 30 anos, teve um racha na banda. Uhum. Foi um racha político-ideológico, né? Como que foi esse processo? Então, assim, o Brasil, na última década, viveu um problema muito sério, principalmente a partir de 2013, mas é um processo que vem antes, né?
digamos assim, de crescimento de uma direita que, aos poucos, marcha por extremismo de natureza fascista. Então, a sociedade brasileira, de uma maneira geral, sofreu uma fratura. Isso foi estimulado pelos partidos da direita dita liberal, que, para derrubar o governo Dilma, fez uma campanha de disseminação do ódio, né? E essa campanha de disseminação do ódio, ela acaba atingindo grandes segmentos da sociedade. No caso dos Garotos Podres, né, digamos assim, 2 integrantes da banda começam a se aproximar dessa onda que varreu o país, o que levou a um rompimento da banda e uma disputa pelo nome Garotos Podres, né? Na época, inclusive, para não ter 2 bandas chamadas Garotos Podres, acabei criando uma identidade secreta, que é o satânico Dr. Mal e os espiões secretos, né? E ninguém sabe que sou eu, né? E a gente, que era um nome secreto da identidade secreta, que é o Garotos Podres. Nasci pra ser selvagem. Nasci pra ser selvagem. Lançamos um álbum com esse nome, que é Garotos Podres, com um nome secreto, né? Mas já sabendo que o projeto dos 2 outros integrantes não ia para frente. E quando eles pararam, daí nós resolvemos assumir a nossa verdadeira identidade secreta. Nós revelamos ao mundo que o terrível, satânico Dr. Mal, os espiões secretos, na verdade, eram os temíveis Garotos Podres. Para mim é importante preservar o nome do Garotos Podres, evitando que fosse, digamos assim, o nome fosse desvirtuado com proposta política ideológica diversa da origem pela qual foi criado, né? E falando desse movimento, né, de direita, chegando agora extrema-direita, não tem como a gente não falar do desgoverno que foi do Bolsonaro, né? Então foi um momento de um racha geral no Brasil, a cultura sofreu muito, a economia, a fome explodiu, ainda teve uma pandemia. Como é que foi para vocês, né, nesse meio cultural e político também, enfrentar esse período que foi do desgoverno do Bolsonaro? Então, assim, eu acho que o governo militar do Bolsonaro, né, foi um período trágico para o Brasil, e o que é pior, a tragédia do governo Bolsonaro se soma à tragédia da pandemia. E, digamos assim, o desgoverno Bolsonaro amplificou essa tragédia. Com certeza, se tivéssemos um governo minimamente responsável, nós teríamos um número de mortos muito menor, talvez pelo menos a metade, né? Então, o Brasil passou por um período muito difícil de ataque aos trabalhadores, e o que é mais grave, esse governo estimulou, né, o radicalismo de direita de um setor de massas inclusive populares, né? Pessoas pobres que são, digamos assim, convencidas por lideranças religiosas a assumirem posições de direita. Tem uma coisa assim terrível. No meu caso, eu me considerava como uma vítima em potencial dupla, né? Porque, além de músico, né, e o pessoal odeia, o pessoal da direita odeia tudo que é ligado à arte, à cultura, e professor, outra categoria que é
extrema-direita odeia, né? Tipo, afinal de contas, eu sou muito pior do que traficante, segundo o Dudu Bananinha, né? Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. A barbárie fascista foi derrotada eleitoralmente por muito pouco. Né? E se os fascistas vencessem em 22, nós estaríamos realmente numa situação muito ruim. Talvez marchando por uma ditadura mais aberta. Né? O que me preocupa é que em 22 nós tivemos uma vitória eleitoral, né? Mas o fascismo não foi derrotado. Sim. Né? O fascismo ele continua vivo, ameaçando a sociedade. Tanto é, por exemplo, 8 de janeiro houve uma tentativa de golpe. Recentemente, um grupo ligado ao Dudu Bananinha vai na Praça dos Três Poderes, o pessoal do Proarmas, fazer uma manifestação. Isso é uma provocação. O fascismo, ele age assim, ele vai lá e provoca. Se não tiver nenhuma reação, ele vai dar um passo mais à frente. Então, eu acho que nós temos, os trabalhadores, têm que começar a se organizar para fazer frente às ameaças fascistas. Isso que eu ia te perguntar, né? Porque Bolsonaro está inelegível, mas o bolsonarismo não morreu, a extrema-direita está aí, viva. Sim. A sociedade está polarizada, né? Como é que faz para a gente se unir? Tem jeito? Então, assim, vai ter que trabalhar muito. Né? Por exemplo, o meu setor, digamos assim, né, nessa luta, é o setor de propaganda e agitação, resgatando uma linguagem mais antiga, que é usar música, né, como forma de tentar, através do exemplo, da palavra, né, tentar conscientizar uma parte das pessoas. Então, cada um vai ter que fazer a sua parte. O movimento sindical vai ter que organizar os trabalhadores, e quando eu falo movimento sindical, organizar os trabalhadores, significa trazer os trabalhadores para o sindicato. E quando eu falo trazer os trabalhadores para o sindicato, eu lembro, por exemplo, o livrinho História do Sindicato do Metalúrgico da ABC. Nos 30, o pessoal organizava piquenique, quer dizer, atividade cultural, quer dizer, o sindicato tem que ser a casa dos trabalhadores, acho que isso que é importante. Tem que ser um órgão representativo de classe para a defesa dos interesses coletivos da categoria, mas tem que ser também um espaço de convívio. Então, eu acho que essa é uma tarefa que a gente vai ter que trazer os trabalhadores para o sindicato. Né? E por isso que esse evento... Exatamente, isso que eu ia falar. No Ocus Pocus, é interessante, porque é Dia Internacional do Rock. Né? Boa parte da categoria metalúrgica é formada por jovens que curtem rock and roll. Né? E não metalúrgicos, que também curtem rock and roll, vão ter oportunidade de estar no espaço que é o espaço do sindicato. Né? Então, eu acho que isso é importante, que você aproxima o sindicato ao cotidiano das pessoas. Além da pauta propriamente trabalhista, né? E da categoria salarial, tal, também você está cotidianamente participando da vida de todos. Digamos assim, sindicato é uma organização coletiva. Né? E eu acho que esse tipo de atividade cultural reforça essa percepção coletiva da entidade sindical. E agora, falando um pouquinho do nosso festival, né? Festival Todo Dia, Dia de Rock. Uhum. Qual que é a sensação de estar ali, de novo, pertinho dos metalúrgicos, né? Sempre que você faz um show que tem essa pegada mais operária, mas de repente são metalúrgicos, tem uma diferença para você? Como que vai ser esse show? Eu acho que para a gente é uma grande satisfação. Né? Em primeiro lugar, pela própria admiração que nós temos
pela classe trabalhadora. Afinal de contas, nós somos a classe trabalhadora, né? Então você vai estar, digamos assim, participando do evento entre iguais, né? Entre companheiros de luta. Então, para nós, isso é o importante, né? E o que a gente espera, né, que a gente, mesmo que a nossa contribuição seja pequena, é o pequeno grão de areia, né, mas que a nossa contribuição seja de ampliar as possibilidades da emancipação da classe operária. Que as pessoas usem o espaço de lazer, da música, como forma de despertar consciência. Né? Eu acho que é isso. Avante, camarada, avante, junta a tua nossa voz. Avante, camarada, e o sol brilhará para todos nós. Avante, camarada.